responde uma coisa. Quando você tá com febre, o que você faz? Provavelmente você toma um antitérmico, né? Se não tem, vai lá na farmácia. Mas você já se perguntou se isso realmente é o melhor para o seu corpo? Será que temos mesmo que abaixar a febre? Hoje eu vou te contar de uma forma diferente o que é a febre e o que fazer quando você está com febre. E a pergunta mais importante, será que ela é perigosa? Pode causar convulsões ou morte? Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu já vou pedir para vocês deixarem aquele like especial do coração, se inscrever no canal. Muito obrigada, queridos. E compartilha esse vídeo com aquela tia maluca que não deixa você ficar com febre. Uma coisa nós devemos ter em mente, tá? Febre é um alarme disparado, informando que o nosso sistema imunológico foi invadido e que o organismo já iniciou o combate. E esse alarme também lança no corpo uma resposta imunológica pré-programada, né? E com suas células de defesa ele dispara milhares de mísseis guiados sobre os invasores nesse momento para reduzir o máximo possível o número de micro-organismos. E como é que ele faz isso? Ele eleva a sua temperatura literalmente para fritar todos os micro-organismos que estão ali tentando invadir. E quanto mais alta é a sua febre, maior essa resposta imunológica. Mais tensos são esses carinhas aí que estão invadindo seu corpo. Uma doença, gente, seja ela causada por vírus, bactérias, fungos ou até mesmo alguns tipos de câncer, entram no nosso corpo através de uma brechinha assim, que chamamos de janela imunológica. Após abrir essa janela, o que pouca gente sabe é que o nosso corpo é todo preparado para autodefesa. É verdade, o nosso organismo conta com mais de 8 órgãos que servem para nos proteger de ataques infecciosos. E eles são aqueles órgãos que você nem lembra que estão lá dentro de você, gente. Ó, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Timo, linfonodos. Você sabia que você tem um baço? Não falei braço, falei baço. Pois é, você quer outro? O apêndice. Então, você só descobre deles quando você tem que tirar, né? Que você sofre um acidente, enfim, Deus me livre, né? Bate na madeira. Esses caras são verdadeiros arsenais de armamento bélico. Eles produzem milhares de células de defesa que se especificam para combater determinado tipo de invasor. É isso aí. Eles nascem, crescem e se tornam verdadeiros soldados para servir o nosso corpo bravamente. E o que pouca gente sabe também é que o problema da febre não é a temperatura estar alta, e sim quando abaixamos essa temperatura rapidamente com os medicamentos antitérmicos. Vai dar nó em você, né? Quando você fica doente e contrai uma gripe, uma amidalite, uma infecção de ouvido, até mesmo Covid, a febre vai aparecer. Ela tá mostrando que uma infecção tá se instalando, certo? Pega essa visão agora. A sua cabeça vira uma escola de samba. O seu coração vai pulsando, como se estivesse num desfile do Rio de Janeiro, né? E você inteiro ferve a 40 graus. Parece que apertaram um botão vermelho dentro de você para evacuar a área. Só que não dá para sair do corpo, né? Só quando você se deita na cama e tem aquela experiência da quase morte. É assim pra todos, viu? Não tô falando da morte, não. Eu não sei disso, não quero nem saber. Mas o quanto você sofre quando você tem uma invasão por agentes infecciosos do seu corpo. É igual pra todo mundo. Você vai pra um hospital e dirige como se estivesse no modo avião offline, não é mesmo? E desse jeito que você tá, no zero Wi-Fi, nem dá pra sentir as 6 horas de espera no hospital, não é mesmo? Mas a sua bunda... Eu posso falar bunda? Pode? Então vou falar bunda, gente. Gente, é a primeira vez que eu vou falar bunda, hein? Presta atenção. Mas a sua bunda sente, hein, gente? Ela fica tão dormente lá sentada esperando que quando você é chamado pelo médico, você vai e ela fica, não é assim? Após a avaliação do médico, os remédios são passados e você estava achando que ia morrer. E aí você volta para casa tudo orgulhoso com a sua nova amidalite bacteriana. Os medicamentos vão assumir a defesa do seu corpo agora. E aí, haverá no início muito retrocesso de soldados internos lá, mudança de postos aí dentro de você. E a sua defesa, quem vai assumir são os medicamentos que vão durar aí por 7 a 10 dias. E os analgésicos vão te deixar sentir melhor. Ponto. É assim que funciona o medicamento dentro de você perante um ataque bacteriano. Mas vamos supor que você aguarde a resposta imunológica do seu corpo, a defesa do organismo frente à invasão. Ela pode levar também de 3 a 7 dias. Então esse prazo é igual, né? Que o seu organismo precisa para se restabelecer, para produzir células de defesa específicas, para liberar informações químicas, para convocar células gestantes em órgãos do seu corpo. Você sabe que muitos órgãos, quando você está doente, começam a fazer dobradinha de trabalho, sem brincadeira. Porque, além das suas atividades normais que eles têm que fazer, eles têm que continuar pulsando sangue no seu corpo inteiro. Tipo, seu coração tem que continuar batendo, você precisa continuar respirando, coisas tipo assim importantes, entendeu? Precisam continuar acontecendo.
Tudo isso frente a um organismo em colapso. Então, o seu organismo começa a reduzir o gasto de energia e diminui a disposição para as atividades da pessoa, porque é o único jeito deles lidarem com tantas demandas. Deu para entender por que você fica fraquinho? Imagina esse cenário então. Se você adoecesse, mas continuasse com capacidade energética normal, você estaria aí todo animadinho, ainda acordando às 5 da manhã, indo para academia, mostrar seus bíceps no TikTok. Então você ia trabalhar, e do trabalho você vai pro happy hour, é ou não é? O seu organismo não iria aguentar mais suportar você e nem essas suas atividades desnecessárias. Então não dá para manter você causando por aí e defender todo esse território que Deus te deu. Então em algum momento é preciso armazenar energia e rapidamente eles desligam seus disjuntores. E aí alguém vai ficar sem happy hour por um bom tempo. Bye bye. E minutos depois desse apagão, você já tá lá, largado, um trapo esfarrapado, gosmento, parece até uma geleca verde esquecida no sofá, assistindo Netflix. Então agora que todos os seus órgãos estão assim comprometidos em realizar a sua defesa, produzir barreiras mecânicas, químicas para impedir os micro-organismos, e você tá salvo lá sentado no sofá. E agora é a fase que você fica remelento. Deus do céu, tem muco para todo lado, espirro, vômito, diarreia, catarreira braba. Isso aí tudo faz parte do seu sistema de proteção, que foi acionado para expulsar os invasores de todo jeito. Eles não brincam serviço não, vai ter que sair, seja por cima ou por baixo. E a febre comendo solto. Você pergunta seriamente para Deus, será que eu vou ver Jesus mais cedo? Sério? Você já teve uma febre assim? Conta aqui para mim a sua experiência mais marcante. Mas a febre não é uma doença, ela está indicando uma provável infecção, que pode ser por vírus, bactéria ou fungo. Então a sua preocupação não deve ser com a febre, mas sim descobrir a causa. E muitas febres, vamos convir, que desaparecem. Todos os agentes microbianos são eliminados na alta temperatura. Elas saem também através do muco e das fezes. As febres, em geral, elas não passam de 40 graus. Mas tem casos, sim, que elas sobem a 42. Isso quer dizer que o corpo precisa elevar a sua temperatura até esse nível para matar todos os micro-organismos, porque as temperaturas anteriores não foram efetivas. Deu para entender? E os médicos e a literatura bem embasada afirmam que muitas febres não chegam a apresentar doenças e vão embora em 3 dias. Apesar de ser difícil aceitar, eu sei, porque isso foge do senso comum, você não precisa abaixar sua febre, até mesmo as febres que passam de 40 graus não devem ser abaixadas. Eu vou falar uma coisa aqui que vai dar problema, mas é assim que os médicos pensam e de verdade faz todo sentido. Febre acima de 40 graus, em alguns casos raros, pode dar convulsão. Sim, mas calma, na visão deles, essa convulsão ela é benigna, ela não causa lesões cerebrais. O que elas fazem mesmo é nos assustar mais, mas elas dão um apagão na pessoa para que o corpo consiga ter o máximo de energia e força para combater a infecção. E a infecção, quem vai combater não é o analgésico que você vai dar para baixar a febre, é o antibiótico, é a medicação correta para determinada situação. Quando você toma um analgésico ou um antitérmico, você meio que está dando uma ajudinha para o time adversário, meio que está marcando o gol contra. Olha que eu sei que vai ser difícil para algumas pessoas aceitar essa verdade, mas eu preciso tirar esse band-aid. A verdade é que a febre é um jeito de fritar, literalmente, os invasores. E tomar antitérmico só vai atrapalhar esse churrasco. Imagina essa situação. Você comprou um hambúrguer congelado lá do mercado. Ele é bem gostosinho, né? É feito com uma mistura com mais de 400 tipos de restos de carne, envolvendo miúdos, ossos e outras coisinhas mais que foram temperadinhas lá especialmente para ficarem deliciosos. O fato é que a máquina fica contaminada com bactérias de mais de 400 tipos de carne, no mínimo. E o mínimo que você tem que fazer é passar o raio desse hambúrguer na chapa e fritar até atingir 70 graus no mínimo para matar essas bactérias, inclusive a salmonela. Bem, isso aí é indiscutível. Mas o caso aqui é que se eu estiver lá chapando o meu hambúrguer, chegando a 65 graus, 66, 67, quase lá e desligo. Bom, se eu não chego na temperatura necessária, as bactérias não vão morrer, elas vão começar a crescer de novo. Lembrando que o botão do meu fogão representa o termostato do nosso corpo. Então, se desligar o seu fogão, é dar vantagem para os micro-organismos. E aqui chegamos à grande questão do vídeo. Não abaixe a sua febre, apenas monitore, fique atento aos sinais que ela representa, porque abaixar antes da hora, você vai provavelmente permitir o aumento da sua infecção. Se você quer mesmo ajudar o seu corpo, você pode fazer uso de alimentos anti-inflamatórios, antibióticos, como cravo, gengibre, alho, própolis, limão.
Você pode tomar um complexo multivitamínico. Todos esses alimentos, eles entram para fortalecer o seu sistema imune. Então você vai me perguntar, eu vou ficar com febre até quando? A resposta sim, é indicado, para que o seu corpo, através da alta temperatura, mate os micro-organismos, por no mínimo 3 dias. Esse é o tempo que o corpo leva para dar uma esterilizada. Se ela não passar sozinha, depois de 3 dias, você precisa procurar um médico para investigar a sua origem. Porque antes disso, muitas das vezes, os exames não conseguem nem detectar a origem, correto? Poupa a fila de espera lá no hospital. E quem está com febre precisa hidratar bastante, com líquidos, minerais, para ajudar o organismo a ter nutrientes e energia. Isso é ajudar o seu corpo. E no caso, se você presenciar uma convulsão, apesar de nos assustar muito, você precisa saber que ela não vai causar danos, cerebrais nenhum, não vai causar sequelas. Presta atenção agora no que eu vou dizer. Tratar febre com medicamento antitérmico como dipirona ou ibuprofeno não é o melhor caminho, principalmente nos primeiros estágios da febre, porque além de atrapalhar o seu sistema de defesa, esses medicamentos eles podem camuflar um verdadeiro motivo da febre e atrapalhar todo o diagnóstico e o tratamento correto. Falando nisso, eu já fiz um vídeo falando dos 10 alimentos mais antibióticos e anti-inflamatórios. Eu vou recomendar que você assista fortemente para você estar bem preparado se por acaso tiver uma febre. Grande beijo e até a próxima!